Graça e paz, meus irmãos e irmãs. Uma alegria muito grande estar aqui em mais um domingo com vocês. Mais uma vez eu manifesto a minha saudade de não estarmos juntos presencialmente, saudade da família de vocês, saudade das crianças de vocês, dos nossos filhos, adolescentes, da nossa juventude. Vocês têm feito muita falta na nossa vida, mas sabemos que a igreja não está fechada. O que está fechado é o prédio. Lembrem-se disso, o que fecha são estruturas físicas. Nós, igreja, nós continuamos sempre abertos porque a igreja somos nós. É o Espírito Santo que habita em mim e habita na sua vida e isso nos faz igreja. E eu quero te convidar para começar a nossa celebração, o nosso culto, lendo o Salmo de número 23. Eu te convido a abrir lá a sua Bíblia. Salmo 23, Salmo 23, de 1 a 6. Que diz assim, um texto muito conhecido nosso: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu queria destacar esse trecho que diz que mesmo quando eu ande por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós estamos vivendo estes tempos estranhos, tempos de pandemia, tempos em que nós estamos reclusos, estamos em quarentena e muitas vezes nesses tempos a gente sente angústia, sente preocupação, sente medo. Mas eu queria te encorajar que você se sentisse protegido e guardado pelo bom pastor. Ele está contigo. Inclusive, especialmente nesses dias de vales de sombra, vales de morte que nós estamos passando e vivendo como raça humana, tenha convicção, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor Jesus, Ele está com você nesse momento, que você possa descansar nessa verdade. Eu quero te convidar a orar comigo para nós iniciarmos este tempo de adoração, este tempo de culto, este tempo de meditação na palavra do Senhor. Deus e Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor está conosco nesses dias, o Senhor está com a tua igreja nesses dias e o Senhor jamais permitiria que estejamos caminhando sozinhos por estes vales de sombra da morte, Pai amado. Muito obrigado, porque nós temos convicção que temos um bom pastor que é por nós, que está com nós, que está conosco, está com a tua igreja, com o teu povo. Muito obrigado, Senhor, por essa verdade tão maravilhosa que nós temos, essa certeza tão confortante que nós temos, que o nosso Deus se compadece de nós e passa junto conosco por estes momentos difíceis que estamos passando. Certamente a tua vara e o teu cajado serão nosso guia por todo este momento e estamos certos de que logo mais, no nome do seu Filho Jesus, nós passaremos por este vale e sairemos, sem sombra de dúvida, mais unidos, mais profundos espiritualmente, Pai amado. Essa é a oração que eu faço por mim, que eu faço por todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero mais uma vez te encorajar e te convidar para nos seguir, para se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Então, Oficial IBQ, tanto do canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter. Se inscreva em todas essas mídias para que você possa nos acompanhar durante todo esse período, acompanhar os conteúdos que nós temos divulgado, conteúdos que são divulgados com um único propósito: trazer pastoreio, trazer palavra, trazer pão, alimento para o povo de Deus. E eu te convido a nos seguir em todas as nossas mídias sociais. Eu quero te convidar também nesse momento para um período de reflexão, né? Um momento em que nós vamos partilhar da palavra do Senhor
E mais uma vez eu quero salientar que nós temos nas nossas mãos, na nossa caminhada, uma oportunidade única para meditarmos seriamente sobre uma série de aspectos que acabam nos acometendo nesse período em que nós estamos em casa, nós estamos em quarentena, nesse momento em que a humanidade tem passado e sofrido por conta deste vírus. É sem sombra de dúvida uma grande oportunidade para nós como cristãos, discípulos de Jesus, meditarmos seriamente a respeito da qualidade da nossa fé, a respeito do que significa ser igreja de Jesus na terra. E eu oro a Deus para que você possa se encontrar neste momento com o coração aberto e disposto para receber da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20, e nós vamos ler de 8 a 10. Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 8 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Te convido mais uma vez a orar comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ilumine neste tempo de meditação, que o Teu Espírito Santo nos ilumine para compreendermos as Escrituras e que o Senhor produza nos nossos corações aquilo que só o Senhor pode produzir, Pai. É o que nós humildemente como igreja te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero meditar com vocês neste domingo a respeito da nossa relação com o tempo. Nós, dentro desse contexto de pandemia, nesse contexto em que esse vírus ele está agindo de maneira global no nosso mundo, de uma forma que a gente ainda não tem tantos dados técnicos, não temos dados suficientemente científicos, embasados para entender tudo o que está acontecendo. Nós temos muitas incertezas, muitas dúvidas ainda, mas nós estamos cientes como humanidade que essa calamidade que se instaurou no mundo, no globo, ela nos forçou a parar. Nós fomos forçados a puxar o freio de mão do nosso tempo, das nossas atividades, do nosso trabalho, de tantas coisas que nós vínhamos fazendo. Nós tivemos uma parada forçada no nosso trabalho, certamente, especialmente os profissionais liberais, muita preocupação com eles, muita oração, muita mão estendida nesse período, mas foram obrigados a parar, né? Com exceção das atividades essenciais, mas profissionais liberais, pessoas que trabalhavam em empresas, pessoas que tinham pequenos negócios, todo mundo foi obrigado a parar. Professores dentro de casa, alunos, estudantes, todos dentro de casa. Tantas e tantas pessoas que tiveram ali a sua vida profissional alterada, tiveram impacto diante do caos que se instaurou na sociedade como um todo, tantos compromissos cancelados. Eu, particularmente, eu tive que reagendar muitas coisas canceladas, muitas coisas reagendadas, muitas coisas alteradas em seus formatos, muito impacto na nossa rotina, no nosso dia a dia. E eu quero meditar com vocês a respeito do que significa o Shabat, o dia do descanso do Senhor, o dia de sábado, esse dia que a lei fala que foi um dia separado e preparado por Deus para o descanso. Eu quero meditar a respeito desse dia, qual o significado, quais são os princípios da nossa relação com o tempo que nós podemos obter
mediante uma meditação séria e profunda a respeito do Shabat, do dia do descanso, do dia do Senhor, do sábado, conforme nós lemos aqui em Êxodo, no Decálogo. E para entendermos isso, nós precisamos, como cristãos especialmente, voltarmos para Jesus, os olhos para Jesus, porque Jesus teve muitos momentos em que as suas atitudes foram questionadas, porque foram atitudes que aconteceram no período do Shabat, do sábado. E eu selecionei algumas passagens para nós compreendermos e entendermos à luz do Cristo o que significa o Shabat. Lucas capítulo 13 fala a respeito de uma mulher que tinha um espírito maligno, que mantinha ela doente por mais de 18 anos. E o texto ainda diz para nós que ela andava encurvada, de forma que não podia, né, se endireitar-se. Essa mulher, ela foi curada pelo Senhor Jesus, em Lucas capítulo 13. E quando Jesus foi questionado a respeito dessa cura no dia de sábado, ele respondeu da seguinte forma: cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Portanto, Jesus dá essa resposta ao curar essa mulher que andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se, né, ali afligida por um espírito por mais de 18 anos. Essa foi a resposta que ele deu. Em Marcos capítulo 2, a gente percebe os discípulos de Jesus ali colhendo espigas e debulhando, né? Outros textos paralelos vão dizer que eles estavam debulhando essas espigas com a mão. E também Jesus vai ser questionado pelos religiosos da sua época a respeito dessa atitude dos seus discípulos no dia de sábado. E Jesus vai responder da seguinte maneira: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ele ainda vai dizer que o Filho do Homem é Senhor, até mesmo do sábado, porque obviamente Jesus é Senhor sobre todas as coisas, né? E o livro ali de Marcos vai sinalizar vários aspectos sobre os quais Cristo é o Senhor, mas nesse momento Jesus faz questão de enfatizar que ele é Senhor também sobre o Shabat. Marcos capítulo 3 fala a respeito de um homem com uma das mãos atrofiadas, né? E ele vai responder também, depois que ele o cura, depois que ele é indagado a respeito de efetivar essa cura num sábado, ele diz o seguinte: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mateus 12, Lucas 6 também vão sinalizar de modo equivalente a Marcos capítulo 2 e 3, que os discípulos estavam ali debulhando, só que eles vão dar respostas diferentes, né, a respeito do questionamento que Jesus sofre. Jesus vai responder esses questionamentos pelo fato de defender ali os seus discípulos e também da cura da mão atrofiada do homem. Ele vai dizer o seguinte: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Em outro momento ele vai dizer que ele deseja misericórdia e não sacrifícios. Lucas, capítulo 14, fala também de um homem doente com um corpo inchado. Ele cura também e mais uma vez ele é questionado e a resposta: se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Essa é a resposta que o Senhor Jesus dá. João, capítulo 5, fala de um paralítico que estava há 38 anos dessa maneira e que imediatamente ele fica curado, ele pega a sua maca e ele sai andando. E isso aconteceu num sábado, graças à mão de Cristo ali o curando. E Jesus, ao responder os questionamentos, ele diz: meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. E por fim, João, capítulo 9, também fala a respeito de uma cura que Jesus efetivou misturando terra com saliva e colocando sobre os olhos de um homem e o curando. Portanto, Jesus é muito explícito em todos os evangelhos que ele agiu
no sábado, trazendo cura e dando certas respostas aos questionamentos da classe religiosa, que entendia que não era lícito efetivar essas curas, debulhar o milho, por conta de que eles compreendiam que isso seria uma violação da lei de Deus. É muito importante que a gente faça uma observação a respeito desses religiosos, especificamente dos fariseus. Muitos desses religiosos e desses fariseus, eles discutiam muito a respeito do que era permitido, lícito ou não se fazer no sábado. Isso fazia parte da sua tradição de discussão a respeito da Torá, a respeito da lei, a respeito do que, como os rabinos interpretavam. E parte disso, sem dúvida nenhuma, é algo lícito e é algo comum da época. O ponto é que alguns desses religiosos, portanto eu quero tomar muito cuidado para não generalizar os fariseus nesse sentido, esses fariseus com quem Jesus lidou, esses fariseus, esses religiosos que questionaram Jesus, eles de fato, eles passavam um pouco do limite, inclusive toda a tradição judaica, o Talmud, onde essas discussões elas foram transmitidas de maneira oral e posteriormente elas foram registradas de maneira escrita, elas denunciam também esses exageros dessa classe de religiosos que discutiam com Cristo. Então a gente consegue perceber alguns exemplos de como esses fariseus eles eram rígidos em relação à lei, rígidos e engessados em relação à sua própria compreensão do que significava o Shabat, do que significava o sábado do Senhor. A gente vê exemplos, por exemplo, de rabinos que proibiam, fariseus que proibiam que se cuspisse no chão bruto em dia de sábado, para que o tal ato ali não agitasse a poeira, caracterizando a ação de arar a terra. Olha só as minúcias, o legalismo, de alguns fariseus do tempo de Jesus. Outros vão dizer que as mulheres não podiam sequer olhar no espelho em dia de Shabat, em dia de sábado, porque caso elas vissem ou observassem algum tipo de fio branco, elas poderiam ser tentadas a arrancar. E isso seria uma violação do sábado, porque seria considerado trabalho. Outro exemplo de legalismo dessa época é quando uma casa, uma moradia estava pegando fogo, não era permitido que você tirasse dali os seus bens se fosse sábado. Se fosse Shabat e a casa estivesse pegando fogo, você devia deixar a casa pegar fogo. Porém, alguns fariseus legalistas, para dar um jeito ali na lei e nas suas próprias regras e tradições, eles entravam em casa e começavam a vestir várias peças de roupa, uma sobre a outra, porque aí você não estaria tirando as roupas do meio do incêndio, mas você estaria tirando, na verdade, você estaria com as roupas colocadas, vestidas, portanto você não estaria violando. Então, essa seria mais uma artimanha. Outro mecanismo legalista que os fariseus utilizavam, viagens. Alguns diziam que viagens acima de 1 quilômetro, superiores a 1 quilômetro, viagens a pé, elas não eram permitidas no sábado. Porém, o que esses fariseus, o que esses legalistas faziam para deturpar ali o Shabat? Eles acabavam indo num dia que não era sábado, andando 1 quilômetro, deixavam ali alguns mantimentos e algumas coisas e retornavam. No dia do Shabat, eles iam até esse 1 quilômetro e como eles tinham um mantimento ali era considerado uma casa deles para que isso permitisse que eles andassem mais 1 quilômetro sem estar violando o sábado. Então existe todo um aspecto legalista de interpretação da lei que, sem dúvida nenhuma, conforme até o próprio Clodovis Boff, ele diz, a Torá acabava se tornando uma camisa de força para alguns religiosos da época de Jesus. Porém, eu gostaria de falar e de meditar com vocês à luz
da sabedoria judaica, porque Jesus era judeu e sem dúvida Jesus tinha muito conhecimento a respeito da profundidade do que significava o Shabat. E a sabedoria judaica ela tem muito a nos ensinar nisso. O que o Shabat nos ensina? Essa é a pergunta que eu gostaria que nós tivéssemos em mente durante e ao longo dessa meditação. O que o sábado do Senhor, o que esse dia de descanso ele nos ensina? Em primeiro lugar, ele nos ensina que nós não devemos reduzir a vida ao espaço. Espaço em que sentido? Espaço como o lugar em que a gente produz coisas, em que a gente coloca onde está o resultado do nosso trabalho. Nós somos constantemente engolidos pela nossa rotina. Nós somos constantemente devorados por toda a necessidade de produtividade. Somos cobrados por isso, sermos produtivos. Nós somos induzidos a compreender que nós não devemos descansar. Para produzirmos mais, o descanso é visto como uma coisa meio de gente preguiçosa e o trabalhador bom é aquele que não descansa. Se você é um workaholic que trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá ligado no WhatsApp com tudo que está acontecendo no seu trabalho e não tem um minuto de descanso de sequer, a nossa sociedade ela tende a olhar isso como algo positivo, como cara produtivo, que mulher produtiva, que não descansa. Nós somos induzidos constantemente a nos valorizar pelo nosso esforço e pela capacidade daquilo que nós produzimos. Nós somos induzidos a ter mais, a controlar mais, a fazer sempre mais. É óbvio que o trabalho ele faz parte da nossa vida, né? E a gente querer dominar e controlar o nosso espaço com o nosso trabalho, com os recursos das nossas mãos, isso faz parte da nossa vida e da nossa constituição como seres humanos. O problema é que isso não deveria ser a essência da nossa vida. E o grande perigo é quando nós passamos a substituir o ter coisas que estão no espaço, que estão postas, que estão colocadas, o ter pelo ser, o possuir, o ter dinheiro, ganhar recursos, ganhar coisas, ao invés do dar, do doar, o controlar, o ser controlador, o querer atingir todas as metas, ter todos os dados sempre, ao invés do partilhar. O espaço pode tornar-se na nossa vida e na nossa caminhada a nossa única preocupação. O espaço das coisas, o espaço do dinheiro, o espaço das conquistas, o espaço dos bens materiais. E isso pode, de fato, roubar coisas que são essenciais na nossa caminhada. Jesus vai dizer, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Se o homem ele tivesse sido feito por causa do Shabat, por causa do sábado, nós nos tornaríamos, na verdade, máquinas, porque nós somos feitos para produzir e feitos por causa do sábado. O sábado ele é anterior a nós, então nós nos tornaríamos máquinas de produção e viveríamos, inclusive, dentro do ambiente religioso, de uma maneira que a nossa vida religiosa pudesse ser calculada através e mediante a nossa produtividade. E muitas vezes isso acaba acontecendo conosco. A nossa vida religiosa, a nossa espiritualidade, ela se resume nos serviços prestados no domingo. Domingo, que dentro da nossa tradição cristã seria o dia do Senhor, acaba se tornando um dia de trabalho, um dia de cansaço, um dia de exaustão, porque nós estamos nas escalas de todos os ministérios da igreja, nós estamos atuando em todas as esferas religiosas, nós estamos correndo para cima e para baixo, e nós nos tornamos religiosos que medem a sua santidade, medem o seu grau de profundidade em relação à sua fé mediante aquilo que se produz. Estaríamos subordinados, portanto, a uma lógica que é, na verdade, antivida, porque a gente não vive
diante desse mundo em que o homem fosse feito por causa do Shabat. A gente não viveria, a gente praticamente sobreviveria dentro dessa realidade. Agora, se o Shabat, se o sábado do descanso, ele foi feito por causa do homem, então perceba, não estou dizendo que o homem foi feito por causa do Shabat. Isso nos leva para uma lógica de produtividade, uma lógica de produção. Agora, se o Shabat foi feito por causa do homem, significa que existe algo além. Existe algo de precioso no nosso tempo, que a obviedade de utilizá-lo para a produção somente não pode conter ali aquilo que é a essência, aquilo que é a profundidade, aquilo que é a preciosidade do nosso tempo. Se o Shabat foi feito por causa do homem, aquela máxima de que tempo é dinheiro precisa ser revisitada, porque tempo ele passa a ter uma significação, um sentido para a nossa vida espiritual, para a nossa lógica de fé, extremamente mais profundo do que essa lógica em que a gente usa o tempo somente para produção, somente para produzir coisas, somente para conquistar espaços. O Abraham Joshua Heschel, um rabino que foi amigo, inclusive, do Martin Luther King, amigo íntimo dele, ele escreveu um livro chamado Shabat. E ele diz nesse livro, eu vou fazer algumas citações ao longo dessa meditação. Ele diz assim, que o tempo é o coração da existência. Portanto, se o Shabat foi feito por causa do homem, a gente precisa refletir, porque a gente não foi feito somente para produzir, a gente não é máquina. A gente não é um instrumento que usa o tempo como ferramenta para conquistar o espaço. Existe algo além. A nossa relação com o tempo, ela precisa ser vista e percebida dentro de uma perspectiva em que o tempo ele se torna o coração da existência. E aqui eu vou para refletir a respeito da existência para um outro caminho que é importante para nós compreendermos o Shabat, que é a prioridade da vida. Se a existência compreender a existência é uma maneira fundamental para perceber e compreender o tempo, a nossa compreensão a respeito do tempo vai ser determinante para que a gente entenda como que a gente compreende essa prioridade em relação à vida. Se o Shabat foi feito por causa do homem, a vida do homem ela tem que ser priorizada. Se o Shabat foi feito por causa do homem, significa que o homem ele tem importância. A humanidade ela é priorizada. O Shabat nos ensina que a religião ela não deve ser operada, não deve ser operacionalizada dentro de uma lógica de produtividade. Mas nós precisamos aprender, como o Heschel vai dizer, a santificar o nosso tempo. O Shabat, portanto, nesse sentido e nessa lógica, Jesus não violou o sábado, porque ele priorizou no sábado aquele para quem o Shabat foi feito, que é o homem, que é a humanidade. Então, Shabat, no dia de sábado, é dia de curar, é dia de vida. O Heschel vai dizer também, não existe nenhum momento que eu possua exclusivamente. Este exato momento pertence a todos os homens vivos, tal como me pertence. Perceba que a nossa relação com o tempo ela é feita de uma maneira extremamente democrática. O minuto que eu tenho é o minuto que a raça humana tem. O meu tempo, ele é o tempo que o mundo inteiro tem. Neste tempo, toda a raça, nesse contexto em que nós estamos vivendo, neste tempo, toda a raça humana sofre junto no mesmo tempo. Portanto, sempre é tempo no Shabat para estender a mão. Sempre é tempo no Shabat para que a humanidade seja privilegiada,
para que a vida seja privilegiada. E uma coisa que a gente precisa refletir, especialmente nesses dias que nós estamos vivendo, em que quando eu falo que o nosso minuto é o minuto de toda a raça, o meu tempo é o tempo de todo mundo, e que nesse tempo todo mundo sofre junto, nesse tempo em que nós estamos vivendo, isso é algo que nós, como igreja, nós como humanidade, estamos muito sensibilizados por conta do momento do coronavírus que nós estamos enfrentando. Então, quando a gente fala a respeito, dentro desse período pandêmico, de solidariedade, quando nós falamos de humanidade, quando nós falamos de generosidade, isso é algo que nos torna muito latente, isso está muito latente na nossa alma. O Papa Francisco, inclusive nesses dias, ontem, se eu não estou enganado, ele disse que a humanidade está toda dentro do mesmo barco e nós precisamos remar para o mesmo lugar. Isso é uma grande verdade. Agora, será que é necessário que nós vivamos um período de pandemia como esse para que a gente compreenda a priorização da vida em relação às coisas? A priorização do homem em relação à produtividade? Será que a gente precisa viver um período como esse para entender o que é ser humano, o que é estender a mão, o que é ser generoso, o que é ser solidário? Será que a gente precisa passar por um período como esse para entender que todo mundo está dentro do mesmo barco? Será que nós precisamos passar por um período como esse para entender como comunidade de Jesus que nós somos um, que nós estamos unidos? Será que nós precisamos passar por um período como esse para compreender a importância de eu estender a mão para o meu irmão, de ser família de Deus, de ser povo de Deus, de estarmos juntos de fato? Será que é necessário que nós passemos por um período de pandemia global para que a gente compreenda a importância de priorização da vida, do olhar solidário ao meu próximo, do cuidado ao meu próximo? Eu oro a Deus para que a gente não precise reaprender essa lição. Eu oro como pastor de igreja para que a nossa comunidade ela não precise passar por momentos como esse, para que a gente tenha consciência de que a vida humana, o cuidado com o outro, o cuidado entre nós, de que isso é essencial, de que isso não é violar a lei de Deus, muito pelo contrário, isso é cumprir a lei de Deus, essa lei do amor que não nos impede de curar, de estender a mão, de ser generoso, de fazer o bem no dia do Shabat. Dias em que nós estamos vivendo, e eu oro a Deus para que a gente não precise desses dias para compreender que a nossa religiosidade ela não pode superar o nosso cuidado com a vida humana. Pelo contrário, a minha oração é para que a gente possa se aprofundar nestes conceitos, para que a gente possa se aprofundar nesse dia em que nós estamos sensíveis, em que a nossa alma está sensível, em que a nossa generosidade e solidariedade estão latentes em nós diante do que está acontecendo, para que a gente compreenda que nós precisamos de fato nos amar, nós precisamos de fato sermos um, nós precisamos de fato ser solidários e caminhar de mãos dadas e entendermos que nós não precisamos e não devemos viver de uma maneira individualista, mas definitivamente de uma maneira comunitária. Assim é a Igreja de Jesus, assim deveria ser a raça humana. O Heschel, ele também vai dizer o seguinte a respeito do Shabat. É preciso, no Shabat, abster-se de todo trabalho penoso e grande esforço nesse sétimo dia, até mesmo no serviço a Deus. Eu queria também falar a respeito não somente da priorização da vida humana, mas da importância do descanso no Shabat. O Shabat, o dia do descanso, ele é um dia que dignifica o trabalho, porque abster-se de trabalhar, deixar de trabalhar, poder descansar, poder deixar de lado todo o trabalho penoso, todo o grande esforço, isso é consequência daquilo que o mandamento nos pede, porque o mandamento diz que em 6 dias farás todos os teus trabalhos, então descansarás.
Não significa, quando nós falamos a respeito de descanso, isso não significa sermos preguiçosos. Pelo contrário, significa dignificar o nosso esforço e o nosso trabalho. Significa compreendermos que nós, mais uma vez, não somos máquinas, que a vida é prioridade e que por isso, justamente por isso, há necessidade do descanso. A nossa relação com o tempo precisa conter a oportunidade, um momento de descansarmos. Eu me lembro de uma música do Titãs muito antiga que dizia: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Nós, como seres humanos, temos sede de coisas, de elementos não somente essenciais, mas de mais. Se a vida é priorizada no Shabat, esse descanso ele é mais do que necessário, porque nós temos sede, nós queremos mais, nós não queremos só comida, só o essencial, nós não queremos só trabalhar, só produzir, só ganhar dinheiro, só gastar dinheiro, só consumir. A vida está para além disso. O Shabat nos ensina a transcender a obviedade daquilo que nós vemos e daquilo que nós fazemos. Perceba uma coisa, a beleza não depende do nosso trabalho. Aquilo que é bonito, aquilo que é belo, não depende do nosso esforço. A gente é capaz de ver um pôr do sol e ficar alumbrado, ficar maravilhado diante de um pôr do sol. E você não trabalhou, você não se esforçou para que o pôr do sol acontecesse. Nós podemos nos esforçar para trabalhar, nós podemos nos esforçar para colocar comida em casa, colocar dinheiro em casa e pagarmos cursos para os filhos e podemos investir em entretenimento, em coisas legais. Mas a gente sabe, no final das contas, de que o nosso Deus, o nosso Senhor, é Ele quem é o provedor. Porque o ar que a gente respira para trabalhar, ele é gratuito, ele é de graça. A gente percebe que Deus, ele é o provedor da nossa vida. Nós não escolhemos estar aqui. A vida nos foi dada. A vida é uma dádiva, a vida é uma graça. A vida é doada para nós. Por quem? Pelo doador, por Deus que estás nos céus. Portanto, as coisas, elas são ferramentas, mas nós precisamos olhar para o nosso tempo com lentes da eternidade. Nós precisamos olhar para o nosso tempo e interpretá-lo com lentes que nos mostrem e nos revelem algo que transcenda e que nos permita observar a eternidade no nosso tempo. Por isso, quando nós pensamos no descanso, quando nós pensamos no Shabat, que é necessário para a nossa caminhada, que é necessário para a nossa vida, que foi feito para nós, nós entendemos que precisa existir tempo, precisa existir momentos, a nossa vida precisa ser permeada, inclusive, destes momentos em que nós simplesmente nos alegramos, em que nós nos amamos, em que nós celebramos. O Shabat nos ensina a entregar a nossa ansiedade. O Shabat nos ensina a entregar as nossas preocupações. O Shabat nos ensina a entregar os nossos anseios, a deixar de lado as nossas metas em prol de produtividade, de mais ganho, deixar de lado tudo isso para simplesmente descansar, celebrando a existência e desfrutando desse momento de descanso. O Heschel ele vai dizer: repouse no Shabat como se todo o seu trabalho tivesse sido feito. Ele tá falando a respeito da interpretação do texto que nós lemos no começo do Êxodo, capítulo 20, porque lá fala para a gente fazer todo o nosso trabalho nos 6 dias. Mas é óbvio que nós não somos capazes de fazer todo o nosso trabalho em 6 dias. Por isso, ele diz, repouse no Shabat como se todo o seu trabalho tivesse sido feito. Uma outra possível interpretação que ele dá, repousa até mesmo do pensamento do trabalho. Até mesmo do pensamento do trabalho. Muitos de nós não conseguimos descansar, tirar a mente do trabalho. Nós estamos conectados 24 horas por dia.
dentro do nosso trabalho, do nosso ganha-pão, da nossa profissão, dos nossos afazeres, da nossa rotina, da nossa correria. Mas, especialmente nós, que professamos fé em Cristo, precisamos aprender a respeito deste princípio e entender que nós devemos descansar. Precisamos ser capazes de descansar, sabendo que o doador da vida cuida de nós. Mesmo em tempos de caos, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempo em que a gente está com medo, a gente está incerto, muitos de nós estamos preocupados em relação a finanças, em relação ao mês que vem, em relação ao pão de cada dia. A gente aprende no Shabat que nós devemos descansar, porque Deus cuida de nós. O doador da vida cuida de nós. E precisamos conseguir, inclusive nesses momentos de quarentena, meus irmãos, a descansar, a fazer da nossa vida esse período, esse momento de Shabat. O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, diz Jesus Cristo nos Evangelhos. Nós possamos aprender a descansar em Jesus, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, lançar sobre Ele as nossas preocupações, lançar sobre Ele os nossos temores e desfrutar de descanso, sem nos desesperarmos, que nós possamos desfrutar dessa realidade. O Heschel também diz que a semelhança de Deus pode ser encontrada no tempo, que é a eternidade em disfarce. Deus pode ser encontrado, a semelhança de Deus pode ser encontrada no tempo, que é a eternidade em disfarce. Será que nós estamos percebendo essa eternidade disfarçada de tempo? Ou será que nós estamos transformando o nosso tempo em algo que a gente simplesmente consome para produzir coisas? Como tem sido a sua relação com o tempo, com a eternidade? Diz uma história rabínica em que um rabi, ele foi para o paraíso. E chegando no paraíso, ele foi até o templo. E chegando no templo, ele viu vários ali rabis que eram estudiosos do Talmud, estudando a lei do Senhor, estudando ali a tradição talmúdica, as interpretações da lei, e eles estavam dedicados a isso. E o rabi perguntou: puxa vida, é isso que é o paraíso? Eu achei que era outra coisa, achei que era uma coisa diferente, não um monte de gente estudando a Torá. E uma voz respondeu para ele: isso não é o paraíso, este lugar, este espaço não é o paraíso. O paraíso está dentro de cada rabi que está estudando a lei do Senhor. O paraíso está dentro deles. Nesses dias, a minha oração é para que a sua espiritualidade cresça, para que a sua relação com o tempo mude, já que nós estamos sendo obrigados de alguma maneira a refletir sobre essa temática. E principalmente que, mudando a sua relação com o tempo, que ela seja duradoura, que ela prevaleça, principalmente após o período da pandemia, que você aprenda nesse tempo a descansar, que você aprenda a contemplar, que você faça, como o Heschel também diz, que haja uma atmosfera do Shabat nos seus dias, não somente em um dia, mas em todos os dias da sua semana, que a atmosfera do Shabat, ela tome conta da sua existência e da sua relação com o tempo. Como você tem lidado com a sua existência e com o tempo que lhe é dado? Você tem conseguido descansar, meu irmão e minha irmã? Você tem conseguido desfrutar desse momento de descanso? Você tem conseguido contemplar as belezas da existência, contemplar o fato do que o ar que você respira, ele é doado para você de graça, contemplar que você vê a existência sem pedir nada para ninguém, contemplar o belo, as coisas boas da vida, celebrar a vida? Você tem conseguido priorizar a vida, o humano, a generosidade, a solidariedade? Você tem conseguido santificar o seu tempo? E como a gente viu nessa história dos rabis, existe eternidade dentro de você? A eternidade está dentro de você? Ou você tem usado o seu tempo de modo pouco refletido,
Será que os teus olhos estão voltados simplesmente para gastar o tempo para conquistar o espaço, gastar o tempo para conquistar dinheiro, gastar o tempo para produzir produtos, gastar o tempo enchendo o espaço de coisas? Novamente a pergunta que fica: há eternidade dentro de você? O meu desejo como pastor é que você compreenda a alegria e o privilégio do fato do Shabat ter sido feito para nós. E que a sua relação com o tempo ela venha a ser completamente alterada, mudada, para que as suas lentes de interpretação e de visualização e de interação com o mundo e com as coisas que existem sejam ressignificadas, para que você deixe de pensar em ter e foque em ser. Para que você olhe para o ser humano como humano e não como objeto. Para que você acorde e desfrute das horas que existem na sua vida de uma maneira que o seu tempo seja completamente santificado e que você seja tomado por uma atmosfera de Shabat em que você pode desfrutar da eternidade no seu tempo. Eu quero terminar essa reflexão lendo com vocês Gênesis capítulo 2, de 2 a 3, que diz o seguinte: no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O Senhor Deus, ele descansou. E ele santificou esse dia para nos possibilitar descanso. Ele fez esse sétimo dia para nós. E a minha oração é que você aprenda, especialmente nesses dias de reclusão, de quarentena, a descansar. Que você aprenda a desfrutar da sua vida sem reduzir a sua prioridade à conquista do espaço e das coisas, priorizando a vida e principalmente descansando, desfrutando e aprendendo com Cristo a lançar sobre Ele todos os seus fardos, porque o fardo de Cristo, ele é leve, o fardo dele é suave, que você passe a ter um olhar e uma relação com o seu tempo de uma maneira em que você seja absorvido por essa atmosfera do Shabat, para que a eternidade ela emane de dentro de você em cada segundo da sua vida. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pelo seu tempo, quero orar pelos nossos óculos que nos fazem observar a vida, para que os nossos óculos sejam os óculos de Cristo Jesus, que sabia que curar no sábado não era violar o Shabat, muito pelo contrário. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse dia, neste domingo, Pai, para orar pelas nossas próprias vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a viver esse desafio do que significa o Shabat, esse desafio do que significa esse dia de descanso, esse desafio do que significa ser discípulo daquele que é o Senhor do sábado. Que nós possamos santificar o nosso tempo, que nós possamos santificar a maneira como nós encaramos o nosso tempo, Senhor. Livra-nos de ter um olhar superficial da existência. Livra-nos, Senhor, de acharmos que a vida está aí simplesmente para ser consumida. Livra-nos, Senhor, de viver uma vida utilitarista. Livra-nos de viver sendo apenas uma engrenagem dentro da humanidade, Pai. Que nós somos a habitação do Espírito Santo, do Espírito de Cristo Jesus, possamos ter a nossa relação com o tempo completamente ressignificada, para que cada um de nós, em seus respectivos trabalhos, profissões, tarefas, rotinas, dia a dia, não sejamos engolidos por uma vida
que nos transforma em uma mera engrenagem, mas que possamos olhar para a vida e vivê-la de uma maneira plena, para que a gente não sobreviva, mas viva em plenitude aquilo que o Senhor tem para nós, para que a gente viva em plenitude e desfrute desse descanso que nós temos na existência e na nossa caminhada, que possamos fazer do Shabat e dessa atmosfera em relação a tudo que envolve esse descanso, algo que esteja em nós, para que a eternidade esteja dentro de nós, para que a gente olhe cada atividade nossa, cada segundo dos nossos dias, com olhos de eternidade, de profundidade, de transcendência, e que toda a nossa vida seja ressignificada pelo toque de graça do Senhor que nos concede o descanso. Muito obrigado, Pai. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria desse momento de compartilhar com a igreja alguns avisos. E desde já orando a Deus para que você tenha sido tocado por essa mensagem, para que a sua vida seja permeada de leveza, de contentamento, e algo que eu não falei na mensagem, mas que é muito interessante, que o Heschel também comenta, que é proibido no Shabat não estar alegre, né? Então que a gente possa se alegrar pelo fato do Senhor ser o nosso sábado, ser o nosso descanso, que a gente possa descansar nele. Eu queria dar alguns avisos e enfatizar que as nossas atividades presenciais, todas elas, continuam suspensas. E elas continuarão suspensas até que as autoridades de saúde elas nos autorizem a voltarmos para a nossa vida normal, presencial, os nossos cultos, os nossos encontros presenciais. Então nós estamos todos, como diretoria da igreja, como liderança da igreja, temos tido reuniões semanais para falar a respeito dos andamentos da vida da Igreja Batista em Quitaúna, e por isso nós entendemos que nós devemos ainda, em prol desse barco em que todos nós nos encontramos, ainda permanecer com as nossas atividades suspensas. Mas nós estamos trabalhando, e eu vou dizer um pouquinho mais para frente, dentro de várias iniciativas para continuar te abençoando, e eu estou muito, muito motivado, muito alegre pelo fato de poder continuar te pastoreando, mesmo que ainda por um ambiente virtual. E isso está acontecendo de uma maneira muito legal, graças a Deus. Eu queria te trazer uma informação a respeito da Ceia do Senhor que acontecerá no próximo domingo. E eu queria desde já te encorajar e te pedir para que você compre os elementos da ceia. Compre o seu pão, compre o seu suco de uva, para que você tenha o seu cálice e os elementos da ceia, para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor no domingo que vem. Eu assisti esses dias o pastor Celso, lá da primeira igreja batista em Pinheiros, ele comentando com os irmãos da igreja dele que ele faria de todos os irmãos, o diácono e a diaconisa que iriam ajudá-lo ali, né, na celebração da ceia do Senhor. E certamente é isso. Você vai estar comigo celebrando a ceia do Senhor. Eu vou celebrar a ceia daqui com os meus elementos e você vai celebrar a ceia aí. Eu vou orar, nós vamos meditar na palavra de Deus a respeito do significado desse momento tão importante para todos nós cristãos, e nós faremos essa celebração de uma maneira virtual, mas certamente o Espírito Santo do Senhor estará conosco nesse momento de ceia do Senhor. Eu aqui na minha casa e você aí na sua casa. Então, separe o seu pão e separe o seu cálice para domingo que vem. Sobre dízimos e ofertas, nós queremos instruir os irmãos e as irmãs para que façam
os seus dízimos, as suas ofertas, as suas contribuições voluntárias, novamente com o coração cheio de alegria. Mas nós pedimos que nesse momento toda essa contribuição seja feita de maneira virtual, eletrônica, que você possa fazer a transferência para a conta da igreja e enviar o comprovante para a nossa tesouraria, que vai identificar ali o destino de cada oferta e do seu dízimo, meu irmão e minha irmã. Que você possa fazer dessa maneira, novamente enfatizando, nós não fazemos isso como um ato de barganha com Deus, nós não colocamos Deus contra a parede, mas é com um coração muito alegre, pelo privilégio de poder contribuir com a obra de Deus. E nesses dias eu queria destacar, grande parte desse recurso está sendo destinada à compra de cestas básicas. A ação social da igreja tem trabalhado na aquisição e na distribuição dessas cestas básicas. Por isso, a gente quer enfatizar que os irmãos continuem contribuindo para que esse trabalho não cesse e todos os outros trabalhos da igreja não cessem. Os irmãos sabem dos nossos desafios durante o nosso ano e por enquanto as obras estão paradas, mas assim que esse momento passar e for superado, tudo vai voltar ativo, especialmente as obras, e certamente as ofertas e os dízimos dos irmãos serão de grande valia nesse momento, serão decisivos para que todo o trabalho da Igreja Batista em Quitaúna continue acontecendo de uma maneira excelente, e é assim que a gente tem trabalhado. Queria comunicar também alguns pedidos de oração que eu fiz na semana passada e queria reiterar. Em primeiro lugar, meus irmãos, orem pelos profissionais da saúde. Segundo, ore pelas nossas próprias vidas, pela nossa saúde emocional nesses dias em que nós estamos. Ore pela igreja, pela saúde emocional dos irmãos, para que a gente não seja dominado pela ansiedade, mas como a gente bem falou hoje, para que haja descanso no Senhor, né? Eu peço também que os irmãos estejam orando pelo nosso crescimento espiritual como igreja. Esse é um pedido certamente recorrente que nós precisamos fazer sempre, mas especialmente nesses dias, que nós possamos crescer espiritualmente juntos, que nós possamos crescer espiritualmente como comunidade e aprofundando toda a nossa compreensão do que significa ser igreja. Eu queria te desafiar também a participar dos nossos momentos de oração que nós temos divulgado às 8 da manhã e às 8 da noite. É um momento nosso como Igreja Batista em Quitaúna, e nós também nos juntamos com outras igrejas no momento de oração às 12 horas, ao meio-dia, que você possa estar, que você ore como igreja no mundo, de maneira global, que você se junte em oração com a igreja, especialmente as que eu sei que estão participando desse movimento de oração às 12 ao meio-dia, a Igreja Batista da Água Branca, a IBAB, a Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, lá em Campinas, do pastor Ricardo Agreste, que nós possamos nos juntar com essas comunidades e muitas outras que estão unindo esforços em oração para que a gente possa interceder como Igreja de Cristo na terra, sem placa, sem denominação, mas um só corpo, que é isso que nós somos. Queria trazer uma palavra aqui também de desafio a todas as lideranças da Igreja Batista em Quitaúna. Eu sei que algumas estão completamente limitadas diante desse cenário, mas outras têm uma possibilidade de talvez se reinventar, né, com criatividade, usando mídias sociais, usando os recursos tecnológicos que nós temos em mãos, para que os ministérios não parem, para que eles continuem ativos. Eu sei que o Ministério de Missões tem trabalhado muito, a Ação Social tem trabalhado muito da igreja, IBQ Educação também tem trabalhado, IBQ Infantil, acabamos de criar essa semana um grupo com todas as mães, todas as famílias que têm filhos, para que conteúdos cheguem até a casa de vocês, para que as crianças não deixem de ser edificadas com a palavra de Deus, né, alimentadas e supridas pelo IBQ Infantil. Então nós estamos criando. Se você é líder da igreja e ainda não identificou, que você sinta-se livre para me procurar, para que a gente possa trabalhar junto, para encontrar mecanismos para que o seu ministério não fique parado. Ministério de Louvor também,
o Vini tem gravado vídeos, né? E nós vamos divulgar esses vídeos aí pelo nosso WhatsApp para que isso chegue aos irmãos, para que os irmãos sejam edificados com o nosso ministério de louvor também. E eu quero te encorajar toda a liderança da igreja, para que a gente não pare e continue a trabalhar. E eu faço um apelo especial aos líderes de pequenos grupos, que você faça a sua reunião online, que você se use da tecnologia, dos recursos que nós temos, para que você junte ali todo mundo que participa do seu PG, do seu pequeno grupo, para que esse pequeno grupo aconteça, para que vocês meditem, para que vocês sejam edificados, para que vocês troquem pedidos de oração e intercedam uns pelos outros. Eu também quero pedir oração para que o Senhor continue a nos iluminar nesse momento como igreja. Eu confesso para os irmãos que eu tenho sido desafiado, tenho participado de muitas coisas aí, muitas coisas novas, que o Senhor continue nos conduzindo nesse período para que a gente continue sendo útil para o reino, especialmente nós da Igreja Batista em Quitaúna, que sejamos úteis para iluminar, para ser sal da terra, luz do mundo nesse momento em que nós estamos vivendo. Mais uma vez eu te encorajo a nos seguir em todas as nossas mídias sociais, Oficial IBQ, e esteja atento, né? Terças e quintas eu tenho feito uma live, eu tenho chamado de Conversas Pastorais, às 18 horas, e na quinta-feira agora, às 18 horas, a gente vai ter um momento muito, muito legal, um momento de uma oportunidade única. Eu vou estar junto da Juliana e do Luciano. A Juliana é membro da nossa igreja, o Luciano, esposo dela, é alguém que tem atuado, os dois são da área da saúde e ele tem atuado intensivamente em meio a UTIs de hospitais particulares nesse momento. Eu vou fazer uma entrevista com eles, a gente vai ter um bate-papo para tirar dúvidas técnicas a respeito de saúde, para que a gente possa estar munido de informação nesses dias, meus irmãos. Então não perca, quinta que vem às 18 horas. Todas as quartas tenho compartilhado um devocional, que é algo equivalente ao que acontece nos nossos cultos de espiritualidade. Te convido também a nos seguir para que você possa acompanhar. Todos os domingos temos nossa celebração, temos também aulas também que nós estamos programando para acontecer também aos domingos, provavelmente às 11 horas. Outras atividades estão sendo pensadas, então que os irmãos possam estar intercedendo por essas atividades da igreja, essa reinvenção nossa, para que tudo chegue até você, para que você seja pastoreado, cuidado, amparado nesses dias. Tenha certeza, você não está sozinho, nós estamos juntos. Eu queria enfatizar, a igreja não fecha, a igreja nunca fecha, o que fecha é prédio. É estrutura física, é porta, né? Nós não. Nós somos Igreja de Jesus, nós estamos juntos e mais uma vez, estou com saudade de você, de te abraçar, de ir até a porta ali para pegar na sua mão, para nós trocarmos palavras, olhares. Sinto muita falta disso, mas esteja certo que eu estou aqui à sua disposição. Todo mundo tem meu WhatsApp, todo mundo tem contato comigo. Não hesite em me procurar, em manter contato comigo, tá? Eu estou sempre à sua disposição, porque é um prazer poder ser o seu pastor, poder te pastorear, meus irmãos, especialmente nesses dias. Sinta-se amparado pela boa mão do Senhor, porque Ele está conosco. O Senhor está conosco nesses dias. Que nós continuemos sendo responsáveis, sendo cautelosos, que nós continuemos lavando bem nossas mãos, agindo com toda a higiene necessária nesses dias, que aqueles que podem fiquem em casa, não saiam de casa, e certamente nós vamos superar isso, orando ao Senhor para nos iluminar como nação, para que a gente supere essa fase e a gente possa voltar à nossa normalidade. E certamente o culto de volta vai ser um culto maravilhoso, vai ser um culto único, um culto especial, um culto que vai marcar a nossa geração, eu tenho certeza disso. Chegamos ao fim e eu quero finalizar orando contigo mais uma vez e agradecendo a tua presença virtual nesse momento. Eu te convido a orar para nós encerrarmos esse tempo de culto. Pai amado, obrigado. Obrigado por esse momento tão precioso que nós tivemos aqui. Obrigado por esse momento de meditação na Tua Palavra. Obrigado, Senhor,
porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor é conosco. Obrigado porque nós temos descanso no Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso descanso. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos porque temos sentido a Tua presença, temos sentido o Teu cuidado, temos sentido que nós somos igreja de verdade. Isso não é da boca para fora, mas nós estamos unidos mediante o Teu Espírito. Nós somos um corpo de fato, somos família de fato, somos povo Teu, Pai. O Senhor continue nos conduzindo, que o Senhor traga para nós renovo, traga para nós crescimento e que nós sejamos todos, Senhor, todos, a cada dia uma comunidade de Jesus mais intensa, profunda e mais consciente do que nós somos em Ti, Senhor. Eu oro para que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, as consolações, o poder, a presença, a comunhão do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, que você tenha uma rica e feliz semana, meu irmão. Fique na paz, sinta-se abraçado por mim e pela Aline. Beijo no coração, fiquem com Deus.